Olá, muito boa noite. Estamos ao vivo na nossa live de segunda. Vou esperar o pessoal começar a entrar. Hoje tem tema muito bom aqui. Nós vamos descobrir quem é você na advocacia, doutor. Então vamos entrando, porque hoje vai ser babado. Eu quero saber se você já sabe a resposta da pergunta, né? Quem é você na advocacia? Isso eu me perguntei por muito tempo, mas hoje a gente vai encontrar a resposta. E eu lhes garanto que vai valer muito a pena ficar aqui até o final. A nossa live tem uma duração aí de 30 a 40 minutos, tá, gente? É uma aula que eu dou aqui toda segunda-feira. A gente fala muito sobre técnicas de prospecção, de novos clientes, de relacionamento com clientes que você já tem. Nós falamos também de várias estratégias de marketing. E hoje nós vamos falar um pouquinho, nós vamos responder essa pergunta, né? Quem é você na advocacia? E sob dois prismas aí. E antes de contar exatamente, né, o que a gente vai tratar nesse tema, eu quero pedir para que quem for entrando vá aí mandando essa live para outras pessoas, que o Instagram entende que nós somos relevantes e continua aí difundindo nossa mensagem para mais advogados, tá? Quero que todo mundo aprenda esse conteúdo aqui. E se tiver alguma dúvida, né, alguma pergunta para fazer, pode me mandar nos comentários ou pode também mandar aqui nessa interrogaçãozinha que fica abaixo da sua tela, porque aí eu vou responder todas as perguntas. Quero muito saber quais são as dúvidas de vocês, trocar uma ideia, conhecer as experiências também, né? Porque eu aprendo muito aqui conversando com vocês também e aprimoro as nossas lives, trago temas novos e tudo de acordo com aquilo que vocês também estão querendo ouvir, né? Já que a gente está aqui toda segunda, vamos tirar o maior proveito disso e vamos conversar sobre temas que vocês se interessam, coisas que vocês estão precisando resolver aí. Então, gente, a ideia é justamente fazer essa troca, tá? Pode mandar as perguntas, porque a gente vai conversar aqui bastante hoje, mas sem muitas delongas, né? Já que nosso tempinho é curto e a gente tem bastante conteúdo aqui, a ideia é realmente trazer um conteúdo prático para que vocês comecem a aplicar no dia seguinte, até mesmo até no mesmo dia da nossa live, né? Na live passada eu falei sobre prospecção recesso. Essa live ficou salva, então se você não assistiu, pode voltar lá depois e assistir, porque tem um conteúdo ali muito interessante. Inclusive tem altas dicas de coisas que a gente só vai descobrindo aí com o tempo na advocacia, né? E então vale a pena, volta lá para assistir. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dois temas muito interessantes. Primeiro a gente vai descobrir, né, se você é aquele advogado que fica aí sentadinho esperando o cliente chegar ou se você vai em busca dele. E também vamos responder a pergunta se você é aquele advogado que faz uma análise de viabilidade do processo e só entra com uma ação quando realmente aquele cliente tem o direito, ou se você é um advogado que não faz nenhum tipo de análise, entra com esse processo e frustra o seu cliente, né? Porque ao final, obviamente, que você não vai ter sucesso. E respondendo essas duas perguntas, eu vou trazer aqui algumas técnicas de prospecção, né? E também vou falar um pouquinho sobre essa questão da análise de viabilidade, que é uma coisa muito forte dentro do nosso escritório, tá? A gente faz muito, na verdade a gente faz essa análise de viabilidade em todos os casos e tem surtido muito efeito mesmo pra gente no nosso índice de sucesso dos processos. Então, fique ligadinho aí, porque esse assunto ele rende muito babado, muita coisa importante aqui pra gente, tá joia? Então são esses os dois temas que nós vamos tratar hoje. Primeiro, gente, eu queria contar uma história pra vocês que tem muito a ver com isso e que que me despertou muito e que me trouxe atenção para tratar desse tema, inclusive. Lá no escritório nós fizemos aí no último ano, agora no final do ano, né? Nós fizemos
uma reunião com toda a equipe. E nessa reunião eu perguntei para as pessoas que trabalham ali com a gente, né, qual era a opinião delas sobre o escritório, o que elas estavam gostando, o que elas não estavam gostando ali do trabalho, né, quais eram as sugestões de melhoria. E uma fala, né, de uma das nossas colaboradoras me chamou muita atenção e me despertou para esse tema. Ela falou assim: doutora, vocês, esse tempo que eu tô aqui, me fizeram mudar totalmente a minha visão da advocacia. Boa noite, seja muito bem-vindo quem tá entrando aí também, tá? Enviem essa live para os outros colegas, gente. Manda aí na setinha pra gente trazer outros advogados para cá. Esse tema é muito importante e eu tenho certeza que vai trazer muitos insights para vocês, tá? E também tenho certeza que muita gente não atenta para isso. E aí ela falou assim: olha, doutoras, vocês mudaram a nossa visão a minha visão da advocacia. Eu falei: nossa, mas por quê? Ela falou: porque eu trabalhava num escritório antes que pegava qualquer processo para não perder o cliente. Então o cliente chegava, eles não faziam grandes análises ali, já iam fechando o contrato, pegando aquele processo. Só que o que acontecia na maioria das vezes? O cliente não tinha direito. Então ele acabava perdendo, obviamente, né? E a gente que tinha que dar aquela notícia ruim para o cliente. Mas ele não perdeu porque o trabalho foi mal feito. Ele perdeu porque desde o começo não foi feita uma análise de viabilidade do caso dele. Então o processo já estava fadado ao fracasso desde o início. E olha o tamanho da perda de tempo, gente, disso. Olha o problema que você cria com seu cliente. E aí as pessoas acham que a gente tem que pegar qualquer processo com medo de perder o cliente. Mas veja bem, você vai perder o seu cliente se você pegar qualquer processo. Porque olha o nível de frustração dessa pessoa, né? Ela já não tinha direito desde o início. Então quando ela me trouxe isso, ela falou assim: e vocês são diferentes porque vocês tomam cuidado, vocês analisam o caso antes, analisam a documentação para depois dar entrada no processo, para depois fechar o contrato com o cliente e são honestas com ele. Olha, você tem direito, você não tem direito, se a gente entrar o risco é esse. E eu me senti muito à vontade aqui, porque é sempre um jogo muito claro e muito aberto. E quando ela me falou isso, me veio um insight na hora. Eu falei: cara, isso é muito interessante, porque depois aqui no desenrolar da live eu vou explicar vários pontos positivos disso. Mas isso nos trouxe o quê? Credibilidade, nos traz maiores chances de vencer essas ações. Como a gente trabalha no êxito, né? Isso é extremamente positivo, porque a gente não perde tempo trabalhando num processo que não tem possibilidade de ganho, né? Então, assim, a análise de viabilidade, ela faz muito sentido e ela está muito ligada à prospecção, tá? Eu nunca vou vir aqui e falar para que você faça prospecção de clientes a qualquer custo. Muito pelo contrário. Eu quero que essa prospecção que você está fazendo se transforme em rentabilidade para você. Então uma coisa tem que andar ligada à outra. E se eu entro com uma ação que não tem probabilidade de êxito, a minha rentabilidade não vai existir. Ou se ela existir no início, com a frustração do cliente no final, eu perco a possibilidade de que esse cliente volte a fechar novos contratos comigo, que ele me referencie para outras pessoas. Então isso vira realmente um problema dentro do meu escritório. Então não vale a pena a prospecção a qualquer custo, doutores. A gente precisa fazer essa análise. E principalmente para aqueles advogados que trabalham em áreas e que cobram no êxito, né? Porque senão você trabalha de graça. Você trabalha o processo todinho, dá toda aquela atenção para o cliente e não vai ter retorno financeiro depois. E isso tem que ser analisado também. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, né? Mas vale muito a pena avaliar. E além de falar sobre essa análise de viabilidade, a gente também vai falar sobre prospecção de clientes. E eu falei na live passada sobre as oportunidades que surgem no recesso, de prospecção de novos clientes, de fechamento de contratos, porque está todo mundo descansando e você está trabalhando.
Você está disponível, as pessoas precisam saber que você está disponível. E aí, obviamente, que a concorrência cai muito, né? Porque aquelas pessoas que buscam advogados, eles vão chegar até você, porque você está disponível para eles. Eu falei isso na última live. E além de tudo, não só o fato de estar trabalhando aumenta aí, no recesso aumenta a probabilidade de novos contratos, mas aumenta também as suas possibilidades de fazer networking com outras pessoas. Porque a gente, nesse período de final de ano, né, acaba saindo mais, se relacionando mais com as pessoas, indo para festas de família, e são ótimas oportunidades para prospecção, são ótimas oportunidades para networking. E lá nas nossas primeiras lives eu falei muito, ensinei passo a passo de como prospectar, como fazer networking em eventos familiares, em eventos com amigos, com pessoas que você conhece, com pessoas que são do seu meio. Então, se você não assistiu essa live, volta lá. Se eu não me engano, foi a nossa primeira live, tá? De segunda. Volta lá no meu feed que ficou gravada essa primeira live. Tem todas as dicas ali para você prospectar nesses eventos familiares, né, nesses momentos de relacionamento, que são ótimas oportunidades de fazer networking. E aí agora a gente vai adentrar aqui no nosso conteúdo central da live, vou destrinchar essas coisas que eu trouxe para vocês. Primeiro a gente vai começar falando sobre prospecção, né? Vou aproveitar esse momento que eu vou entrar no conteúdo central da live e vou pedir para que quem está entrando aqui envie essa live para outros colegas advogados, para a gente criar um movimento bacana aqui. O Instagram vai entender que esse conteúdo é relevante e vai começar a entregar para mais pessoas e a gente vai conseguir bater um papo aqui bem profundo sobre o assunto, tá? Então nós vamos começar hoje falando sobre prospecção. Você, doutor, fica sentado aí esperando o cliente chegar ou vai em busca dele? Vai prospectá-lo. Qual é o teu perfil, né? Os antigos, aqueles advogados da moda antiga, eles ficavam paradinhos lá esperando o cliente chegar. Hoje, a gente não pode mais fazer isso, sabe? Porque as coisas mudaram e a gente precisa ir atrás do cliente. Aí você vai me dizer assim, nossa, Cássia, mas eu não sei como prospectar. Ou a OAB me proíbe de fazer prospecção de clientes. Como que eu faço, né? Como que eu resolvo isso? E eu vou te contar um segredo, meu querido amigo advogado. Isso é um segredo só nosso, tá? Vai ficar aqui entre nós. Por muito tempo na minha carreira, eu também não soube como prospectar. Eu também não sabia, eu ficava muito perdida, buscando ali soluções, desesperada atrás de algo que milagrosamente fizesse aparecer cliente ali para mim e que me fizesse também virar o jogo, viver da advocacia. Só que eu me esquecia de uma coisa muito importante e que é o mesmo princípio do emagrecimento. O básico, ele funciona e funciona muito bem. Vou dar um exemplo, né? No emagrecimento, a gente faz o quê? Para emagrecer? Dieta. E na advocacia, quando eu não sei nem por onde começar a fazer prospecção, o que eu faço? Eu começo pelo básico, eu começo pelo óbvio, eu faço networking. Eu conheço novas pessoas de maneira profissional. Eu me relaciono com essas pessoas. E daí, usando as técnicas lá que eu ensinei para vocês na nossa primeira live, vocês vão começar a ter clientes semanalmente ou até diariamente. E aí, meus queridos amigos, a partir dessa quantidade de clientes que vai surgindo aí na sua cartela, né? Você vai começando a ficar melhor, você vai começando a ganhar experiência, você vai começando a ficar mais seguro para atender aquelas pessoas que não te conhecem, aquelas pessoas que vêm por uma indicação mais distante. E com isso também você vai criando uma rede de clientes satisfeitos,
Você recebeu uma indicação, fez um networking ali, atendeu um cliente, ele ficou satisfeito, ele vai te indicar para outra pessoa. E você vai ganhando confiança com isso. E isso vai gerando uma rede que quando a gente percebe, já virou uma bola gigantesca de clientes. E você, ao final, já está muito mais confiante para sair do básico e pular para uma próxima etapa um pouco mais avançada de prospecção, que é aquela prospecção onde você vai dar de cara com pessoas que não te conhecem, pessoas que não vieram referenciadas para você e que você precisa ter um pouco mais de experiência, de jogo de cintura para lidar, um pouco mais de maturidade. Enquanto seus clientes vão vindo, você vai trabalhando relacionamento de valor com eles. E esses clientes vão te trazendo novos clientes. E por aí vai. A roda vai girando, a roda vai girando, a roda vai girando. Sabe o que acontece, gente? Eu percebo que com a maioria das pessoas que eu converso, que me dizem que não tem clientes, que a agenda está vazia, que não conseguem prospectar, que não sabem prospectar, essas pessoas não têm feito nem básico de forma bem feita. E elas acabam querendo pular para o mais complexo sem trabalhar esse básico bem feito. E aí, olha que interessante. Se você é uma pessoa que está disposta a fazer esse básico bem feito, você já vai se destacar. Você já vai subir, ficar acima da concorrência. Porque os teus concorrentes, eles não estão dispostos a fazer nem o básico. Então não vai ser muito difícil sair na frente, não vai ser muito difícil receber referências, não vai ser muito difícil mudar de patamar. Por quê? Porque a galera não quer fazer o básico. Então se você é alguém que faz um networking bem feito, que cria credibilidade entre as pessoas que estão convivendo com você, que aplica as técnicas que eu ensinei lá na nossa primeira live para prospectar clientes a partir desse relacionamento de valor aí, desse networking. Se você está sempre com o seu modo advogado ativado, quem está aqui comigo sabe que eu falo muito sobre modo advogado ativado, gente. Nosso radar empreendedor tem que estar sempre ligadinho. Se você faz se você faz o básico bem feito, você já saiu da média. Você já está na frente. E aí que tá o pulo do gato. É aí que tá o grande lance. Eu tenho feito, de uns tempos para cá, muitas entrevistas com candidatos, né? Enfim, para trabalhar com a gente lá no escritório. E eu tenho percebido o que falta. A gente tem visto o que falta, né? E o que falta é isso, essa disposição de fazer o básico bem redondinho. Aí quando você tiver com esse básico caminhando, você vai falar assim, puxa, agora o meu básico está redondo. Eu já sei fazer networking, eu já recebo muitas indicações, eu já sei fazer essas indicações potencializarem bastante. Agora sim eu vou sair daqui desse básico e vou entrar em outros níveis de prospecção, que são níveis que eu também ensino nos meus cursos, que eu também ensino aqui nas nossas lives. Aí eu vou entrar em outros níveis de prospecção. Eu vou começar a investir em Google Ads, eu vou começar a trabalhar com conteúdo patrocinado no Instagram, eu vou fazer outras coisas. Mas, a princípio, eu preciso estar com feijão com arroz bem prontinho, tá, gente? E isso vai te fazer avançar num nível que vocês não acreditam. Olha só que interessante, a maioria dos clientes que eu recebo lá no escritório que estão querendo trocar de advogado é porque os advogados não dão retorno sobre os processos, o que é o básico. Então, se você tem 2, 3, 4, 5 processos, não consegue dar retorno para o seu cliente, não consegue fazer um bom serviço, não consegue acompanhar de perto esses processos, aí você quer ter 10. Só que você não está fazendo o básico, feijão com arroz de 4, mas você quer ter 10. E a mesma coisa vem para a prospecção. Se você não consegue fazer um bom networking,
se você não consegue receber indicações das pessoas que estão próximas a você, se você não consegue receber indicações dos seus próprios clientes, tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada com você. Tem alguma coisa muito errada com o trabalho de prospecção que você está fazendo. Ou seja, você não está fazendo o básico bem feito. E aí não adianta nada você querer ir para o Ads, você querer fazer prospecção em Jus Brasil, você querer fazer outras coisas. Por quê? Você não vai desenrolar. Porque você não tem segurança, você não sabe como fazer, você ainda não atendeu pessoas que são próximas. Imagine aquelas pessoas que nem sabem quem você é. Então assim, fiquei batendo nessa tecla porque é importante a gente fazer essa desconstrução. Pra que eu vou pro complexo se eu ainda não fiz o simples? E o simples que funciona. O nosso escritório, gente, mudou, subiu de patamar a princípio, não só com prospecções de outras formas, mas com indicações, com as técnicas que eu ensinei lá na nossa primeira live. Por quê? Eu não fico sentada esperando as indicações chegarem. Eu sei trabalhar de uma maneira que eu faço essas indicações se tornarem uma renda previsível, porque é uma roda que gira, então elas vêm muito. Não é uma indicação ou outra, é indicação sempre, com frequência. Vai lá na minha primeira live. E aí, pensando nisso, que isso vai te diferenciar, um outro ponto que vai te diferenciar é o ponto que eu trouxe lá no comecinho da nossa conversa. Além de fazer uma prospecção bem feita do básico, não adianta nada você trazer aquele monte de cliente para dentro do seu escritório e os processos deles não darem em nada e você perder todas essas ações, principalmente se você é um advogado que trabalha no êxito. Então você não vai só prospectar, você vai fazer também, gente, isso aí ninguém me ensinou, né? Eu precisei quebrar muito a cara para entender que a gente precisa, além de prospectar, fazer uma análise de viabilidade do direito daquelas pessoas que estão entrando ali no nosso escritório. Eu preciso analisar a documentação, conversar com a pessoa, para saber se ela realmente tem direito ou não. Para depois dar a entrada no processo dela. Mas, Cássia, será que não é melhor eu pegar qualquer processo só para não perder o cliente? Não caia nessa besteira. Isso vai fazer com que você perca a sua credibilidade. Isso vai fazer com que aquele cliente se frustre no final. E se ele for consultar um outro advogado, esse outro advogado vai falar assim, nossa, mas você não tinha direito desde o início. Isso era uma ação perdida. E aí? Olha o tamanho do problema. E aí, pensando com uma cabeça um pouco maior do que somente focada no técnico, tá, gente? Você tem um custo para trabalhar naquela ação. E aí, se você é um advogado que trabalha no êxito, você investiu para ter esse cliente, você investiu seu tempo, você investiu seu dinheiro. E aí, no final, você não vai receber nada. Ah, mas eu não perdi o cliente, mas não ganhou nada. E como o cliente perdeu, numa circunstância complexa, ele não vai te referenciar. E aí, será que realmente valeu a pena pegar qualquer processo para fazer volume? Para falar, ah, eu tenho 500 processos. Pô, 500 processos, 200, 300, não vão dar em nada. Sabe por quê? O teu maior ativo é o teu cliente. E olha aí, anota isso que eu vou falar agora. Porque isso também ninguém me falou, tá? Eu precisei fazer curso para aprender isso. É muito mais barato para você fechar novos contratos com aqueles clientes que você já tem. Ou receber indicações deles. Por quê? Você não paga para ter esse contato. É um contato que vem, que você já pagou por ele, que você já teve ele. E como você já gerou confiança, credibilidade com aquela pessoa, ela está disposta a pagar mais caro
pelo seu serviço do que aquelas pessoas que não te conhecem ainda ou que você não prestou nenhum tipo de serviço para elas. E é muito mais fácil fechar o contrato, porque toda aquela fase inicial do namoro ali com o cliente, que ele vai te conhecer, vai ver se ele gosta de você, se o santo bate, se funcionou, se não funcionou ali, se ele conversa com o outro, aquilo não existe. Não vai pesquisar preço, ele já confia no teu trabalho, ele já vai em você. Vejam, e se você faz uma análise de viabilidade bem feitinha, se você fala com ele, olha fulano, aqui nesse caso as suas chances são boas por causa disso, disso, e pelo amor de Santo Cristo, gente, não prometam vitória para cliente. Aquela história que o cliente chega pra gente e fala assim, doutora, causa ganha, esquece, não existe isso não, tá? Não prometam, tragam a probabilidade para ele, tá? Olha, as chances aqui são muito boas, porque o teu direito é X, Y, Z, a gente tem essa documentação, a gente tem essas testemunhas, a gente pode provar dessa maneira. É melhor perder ou gastar. Perder não, você está ganhando. É melhor gastar um tempo maior, fazendo uma análise um pouco mais minuciosa e fechando com o cliente que vai sair satisfeito do seu escritório, do que fazer aquilo de qualquer jeito só para ter mais um contrato. Ah, fechei mais um contrato, posta no Instagram. E no final não receber nada por isso, não ter rentabilidade. E é nessa brincadeira que a gente perde o lucro dos outros processos. Porque esse processo ele te deu prejuízo. E aí o prejuízo desse processo ele pode matar o lucro de outro processo bem sucedido que você teve. Quando a gente começa a advogar, a gente não pensa nesse contexto de lucro, de prejuízo, de análise de viabilidade, do que eu posso cobrar, do que eu não posso. A gente só pensa assim, preciso de cliente, preciso viver da advocacia, preciso ter rentabilidade. Mas tudo isso está envolvido, gente. É uma prospecção bem feita, é fazer aquele básico bem feito para depois querer subir, né? Querer pular para o mais complicado. E além desse básico bem feito da prospecção, fazer também uma análise de viabilidade daquele processo. Eu faço, gente, análise de viabilidade até nos meus processos de família. Por quê? É óbvio que um divórcio é um divórcio e pronto, acabou. A pessoa tem direito de se divorciar, ela vai se divorciar. Ok. Mas existem algumas ações que a gente precisa também analisar e trazer para o cliente os prós e os contras daquilo, sabe? Se vai valer a pena emocionalmente para ele lidar com aquilo. Se realmente é aquilo que ele quer. Então a gente faz dentro do direito de família uma análise de viabilidade também emocional daquele cliente. Eu não vou ficar enfiando ação no meu cliente se ele não tem estrutura psicológica para suportar aquilo, né? Então é uma conversa muito franca que a gente tem que ter com os nossos clientes. Não é a qualquer custo que você vai ter rentabilidade na advocacia. O tiro sai pela culatra. Então a gente precisa trabalhar com seriedade e com muito carinho, inclusive na hora de fazer essa análise. Os meus clientes confiam muito em mim. Por quê? Porque eles conhecem a minha franqueza. Então quando eu trago uma opinião para eles, eles costumam ouvir. Porque há uma troca, uma confiança. E tudo isso porque desde o início a gente foi construindo um relacionamento. E a análise de risco, a análise de viabilidade do processo, ela está dentro dessa construção de relacionamento.
E um cliente que confia em você é uma mina de ouro, é uma mina de novos contratos, é uma mina de novas indicações, é uma mina de novas referências. Então trabalhem, gente, essa análise de viabilidade. Perceba, não há vantagens em pegar um processo a qualquer custo. A honestidade e a criação de relacionamento, ela vai te gerar muito mais rentabilidade. A minha experiência, eu tenho mais de 10 anos de carreira. A minha experiência já demonstrou isso, sabe? Que não adianta a gente fazer de qualquer jeito, pegar qualquer processo. A gente precisa trabalhar essa análise. E aí, agora, a gente começa a pensar e responder a perguntinha da live. Quem é você na advocacia, doutor? Você é aquele advogado que fica sentadinho lá, esperando o cliente chegar, ou você vai em busca dele? Outra perguntinha, quem é você na advocacia, doutor? Você é aquele advogado que faz a análise de viabilidade dos processos do seu cliente e aumenta a probabilidade de ganhar, né, de êxito, ou você é aquele advogado que pega qualquer coisa a qualquer custo e frustra o seu cliente e ele nunca mais quer nem te ver na reta? Você já parou para pensar nisso? Como é que você quer ser reconhecido? E já percebeu a importância da gente trabalhar a prospecção ativa, começando pelo básico, fazendo networking, esperando as indicações chegarem por intermédio desse networking pesado que você está fazendo? Mas não é esperar sentado, você está indo atrás. Eu ensinei na primeira live como fazer isso, vai lá assistir. Dica de ouro, tuas indicações vão, ó, decolar. É raro um amigo meu, uma pessoa que me conhece, que sabe da minha especialidade, não me consultar quando tem algum problema familiar. Raríssimo. Porque eu aplico todos os dias as técnicas que eu ensinei na primeira live. Outra coisa que vocês têm que fazer é a análise de viabilidade dos processos. Com isso, obviamente, aumenta a chance de êxito, o cliente confia mais em você, ele vai estar junto. E eu quero muito, gente, que vocês entendam isso, e eu gosto muito de trabalhar temas práticos aqui nas nossas lives, né? Coisas que vocês podem pegar aqui, anotar e aplicar no dia seguinte. Já começa a aplicar amanhã, tudo isso que eu tô falando. Ai, Cássia, mas tô no recesso. Semana passada, na live de semana passada, eu falei sobre como prospectar no recesso. Então, corre lá, porque se você está começando agora, você não pode se dar o luxo de ficar de boa aí no recesso, não. Tem que trabalhar. E tem como trabalhar sim, tem como prospectar sim, você vai sair na frente sim. E eu gosto muito de trazer conteúdo prático para vocês aqui, gente. E a nossa live, ela acontece toda segunda, aqui no meu Instagram, às 19h30. Eu vou pedir para que vocês se inscrevam no link da minha bio, porque eu mando sempre um recadinho aí para lembrar da nossa live. Mando lá uma mensagem, porque eu sei que segunda-feira é um dia corrido, é um dia complicado para todo mundo, mas também é um dia de virada na nossa vida, né? É sempre um dia de recomeço. Então eu gosto de trazer essa live na segunda para que vocês possam aplicar já no início da semana e começar a mudar a vida de vocês. E vou pedir para que vocês, ao final dessa live aqui, me mandem por direct sugestões de novos temas e os maiores insights que vocês tiveram. Porque aí nas próximas lives eu vou trazer temas que são do interesse de vocês. Trabalhar as dúvidas, trabalhar coisas, problemas que vocês estão tendo no dia a dia. Porque o que eu trago aqui é aquilo que eu aplico no meu dia a dia, que funciona no meu escritório. E eu tenho certeza que vai funcionar aí se vocês aplicarem também. Tá joia? Então, vai lá, corre, se inscreva no link da minha bio, me manda um direct aí com dúvidas e sugestões de tema. Eu estou aqui toda segunda-feira às 19h30. Eu solto o tema lá pela quinta-feira, quinta ou sexta-feira. Na próxima semana nós estaremos aqui sim com nossa live de segunda. Eu quero agradecer muito a presença de todo mundo que está aqui, todo mundo que mandou mensagem, todo mundo que enviou para os amigos. E
Um beijo no coração de vocês. Até segunda às 19h30. Te espero aqui.